Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Aquiles e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a lei dos cossenos. O que eu trouxe? Eu trouxe aqui um exemplo e aqui trouxe uma representação genérica para mostrar como é a aplicação dessa lei, chamada lei dos cossenos. Vamos primeiro para essa parte aqui. O que a lei dos cossenos nos garante? Ela nos garante o seguinte, olha, que dado um triângulo qualquer, pode ser retângulo, pode ser um triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo, um triângulo qualquer, escaleno, isósceles, equilátero, tanto faz, tá? Se nós tivermos dois lados conhecidos e o ângulo formado entre eles, nós conseguimos descobrir o valor do terceiro lado. Certo? É isso que nos garante a lei dos cossenos. Então vamos pegar aqui, esse triângulo genérico, certo? E vamos representar aqui dois lados, tá? Vamos dizer que são conhecidos, eu vou colocar em laranja aqui, esse lado aqui que eu vou chamar de B, que vai de A até C, eu vou chamar de lado B, certo? E esse outro lado aqui, que vai de A até B, vou chamar de lado C, certo? E vou supor também que o ângulo alfa aqui, é um ângulo conhecido, certo? Nessas condições aqui, nós temos a capacidade de encontrar o terceiro lado. Esse é conhecido, ângulo é conhecido, descobrimos o terceiro lado. Bom, e como se faz isso? Ora, se temos isso, aplicamos na seguinte fórmula, que é a chamada lei dos cossenos. Aqui temos que, para descobrir esse lado estabelece a seguinte relação, O lado que queremos descobrir elevado ao quadrado, ele vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois, ou seja, dos outros dois lados, cada um deles ao quadrado. Aqui, B ao quadrado é um lado conhecido, C ao quadrado também é lado conhecido, menos duas vezes, ou seja, o dobro, do produto entre os lados, no caso aqui, B, C, e vezes também o cosseno do ângulo formado entre os dois lados conhecidos. Nesse caso aqui seria cosseno de alfa. Certo, pessoal? Ok. Agora, poderíamos perguntar, e se os lados B e A fossem conhecidos juntamente com o ângulo aqui, gama, tá? Aqui, gama é conhecido, alfa, A e B também são conhecidos. E C não. Como nós descobrimos o valor de C? Ora, da mesma maneira, o valor desconhecido, vou botar para ficar coloridinho, vou botar de outra cor aqui, O valor desconhecido C, ele elevado ao quadrado, é igual, olha, agora vejam bem, mesmo sistema, lado conhecido ao quadrado. O outro lado que é conhecido é o B, também elevado ao quadrado, menos o dobro do produto entre eles, A e B, e o cosseno do ângulo formado entre eles, que o ângulo também é conhecido. Então, cosseno, nesse caso aqui, de gama, certo? Vou pegar outra cor para fazer, a partir desse mesmo exemplo genérico aqui, mostrar como ficaria se o A fosse conhecido, o C fosse conhecido, beta conhecido e B desconhecido. Faríamos o seguinte, B desconhecido, então tá beleza, B ao quadrado é igual a, quem são os conhecidos? A e C. Então, A elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado menos o dobro do produto entre os lados conhecidos, nesse caso A e C, e vezes o cosseno
do ângulo formado entre eles, que também é conhecido nesse caso, ó, beta. Então tá aí, ó, de um triângulo qualquer nós podemos tirar essa relação, podemos descobrir qualquer lado se tivermos os outros dois e o ângulo formado entre eles, certo? Então aqui de forma geral, de forma genérica. Aqui temos um exemplo específico, um exemplo com valores aqui, ó. Um lado conhecido vale 1, outro lado conhecido vale 3 e o ângulo formado entre eles vale 60. E nós queremos calcular aqui, ó, esse lado AB, que vamos dar uma letrinha aqui, um nomezinho para ele. Vamos chamar de Czinho, certo? Aqui eu só vou, como é um vértice, eu vou escrever ele com um C maiúsculo. É que tava para não confundir. Aqui o tamanho de um lado, um Czinho minúsculo. Tá, pessoal? Então vamos lá, vamos descobrir quanto vale C. Então, se é C que nós queremos descobrir, ó, C elevado ao quadrado vai ser igual ao quadrado de um dos lados mais o quadrado do outro lado, ó, 3 elevado ao quadrado, menos o dobro do produto entre eles, 1, 3, e ainda vezes o cosseno do ângulo formado entre esses lados, que é 60 graus, certo? Aqui podemos recordar que o cosseno de 60 graus é igual a 1/2, certo? Ó, já fazendo algumas continhas aqui e substituindo esse 1/2, nós vamos chegar na seguinte relação, ó, que C ao quadrado é igual a 1 mais 9 menos 2 vezes 6 vezes cosseno de 60, 1/2. 1/2. Aqui 1 mais 9, 10. Menos 6 por 2, 3. Logo, isso vai dar 10 menos 3. Ah, não, vou repetir. 10 menos 3 eu já fiz. Vou colocar 7 direto aqui. Dá 7. Porém, esse 7 é do valor de C elevado ao quadrado. Extraindo a raiz de ambos os membros, obtemos que Czinho é igual a raiz quadrada de 7. É apenas a parte positiva da raiz, por quê? Porque esse C desconhecido ele tem que ser positivo, ele é uma medida de um lado. Então tá aí, ó, tem 6, ainda se quisesse acrescentar aqui, ó, unidades de comprimento, como não foi dado se é centímetro, se é milímetro, se é metro, se é quilômetro, ficaria assim, ó. Então esse ladinho aqui, ó, vale na verdade raiz quadrada de 7. Tá aí, pessoal, isso foi uma aplicação da lei dos cossenos. Vou fazer um outro vídeo agora fazendo a dedução do porquê que é válido essa relação aqui. Vou fazer para um triângulo acutângulo e para um triângulo obtusângulo, certo? E mostrar que de forma geral isso é válido para qualquer triângulo. Pessoal, se gostaram do vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e ativem o sininho de notificações e até o próximo vídeo com essa dedução. Pessoal, muito obrigado.